Pode falar, pastor. A paz do Senhor a todos os irmãos, Deus abençoe. Sou Sérgio Sabella, né? Para quem entrou depois, sou Sérgio Sabella, sou aqui de São Paulo, pastor, ajudo o meu pastor, auxilio meu pastor na sede. Estamos aqui servindo a Deus para a glória do nome dele. Pastora Rita, nós temos os 20, 25 minutos, é isso? 30 minutos, mas deixa o Espírito Santo te conduzir, pastor. A gente não pode interferir. Tá certo. Aos irmãos que estão conosco aqui, eu disse que eu tenho dificuldade com o Zoom e estou no celular, então eu não vejo todos os irmãos que estão conosco, tá bom? E eu também não quero ficar mexendo, porque às vezes a gente vai mexer e acaba caindo, tendo problema, tá bom? Vamos lá. Palavra para nós nessa manhã aqui no Brasil e à tarde aí para os irmãos. Segundo livro dos reis de Israel, segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 8, os 6 primeiros versículos. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 8, os 6 primeiros versículos. São só 6, nós vamos ler todo o texto e vamos meditar um pouquinho naquilo que o Senhor há de nos revelar. Em nome de Jesus. Diz assim o texto: E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te e vai-te tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá a terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo de 7 anos, a mulher voltou para a terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, ou Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém? Esse é o texto que nós vamos meditar um pouquinho nesse dia. Esse texto, ele faz ligação com o texto do capítulo 4 do segundo livro dos reis, porque ele começa dizendo: E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara. Essa mulher é a mulher sunamita, que ela ao observar Eliseu indo constantemente a Sunem, ela conversa com seu marido e resolve fazer um quartinho para Eliseu, e Eliseu ali, quando ia para Sunem, ficava na casa dessa mulher, no quartinho que ela havia feito, e após algum tempo, Eliseu chama o seu moço, chama ela, falou: o que eu posso fazer por ti, para te agradar, para te agradecer? E ela falou: olha, eu sou muito bem de vida, sou muito bem sucedida, eu não preciso de nada. E aquela mulher sai, Eliseu e Geazi conversando, e o moço disse a Eliseu: olha, ela não tem filho. E Eliseu chama aquela mulher e disse: olha, por um tempo determinado, tu abraçarás a um filho, e conforme a palavra do homem de Deus, de Eliseu, profeta de Deus, haja vista que profeta no Antigo Testamento, ele representa Deus, ele é a boca de Deus. Os homens, quando queriam ouvir a voz de Deus, procuravam um profeta, e Eliseu declara àquela mulher que em um ano ela abraçaria um filho, e realmente aconteceu, porque aquilo que Deus ele fala acontece. Mas passado um tempo, o menino cresce, estava com seu pai no campo, o menino
tem uma dor de cabeça, levam ele a Sunamita, e no colo da sua mãe, aquele menino morre. Né? Só resumindo a história para os irmãos que não conhecem essa história, se inteirar para depois nós entrarmos aqui no texto. E esse menino morre, aquela mulher não sepulta o menino, mas deixa ele no quarto e vai falar com Eliseu, porque Eliseu que havia prometido, Eliseu que havia declarado e acontecido daquele filho nascer, e Eliseu vai até o menino, Essa mulher, ela ficou famosa pela frase vai tudo bem, né? Essa frase ficou muito famosa em nosso meio evangélico. Como é que vai? Vai tudo bem. Exatamente essa mulher sunamita que, quando ela chega perto de Eliseu e Eliseu manda o rapaz perguntar, vai bem contigo, vai bem com teu filho, vai bem com teu marido, e ela diz, vai tudo bem, com o menino morto à sua cama. E Eliseu depois vai lá e ressuscita o menino e devolve aquela mulher. E exatamente essa mulher do capítulo 8 que nós estamos falando, né? Só para os irmãos se inteirar, quem não conhecia esse texto. Passado algum tempo, novamente Eliseu, agora nós já estamos aqui no capítulo 8, Eliseu, ele vai se encontrar com esta mulher, e diz para ela, olha, levanta-te, vai tu e a tua família e peregrina aonde tu puderes peregrinar, porque o Senhor chamou fome, o qual virá à terra por 7 anos. Observa a vida dessa mulher, ela não é tão diferente da nossa. Né? A vida dessa mulher, ela passa por altos e baixos. Primeiro, ela não tinha filho, mas ela tinha dinheiro, ela tinha riqueza, ela não tinha necessidade de nada. E aí dá um filho a ela, promete um filho a ela, ela abraça o filho morre, depois ressuscita. E aí nós vamos observando que a vida ela é assim, é de altos e baixos, de baixos e altos. Uma hora está tudo bem, de vez em quando levanta um problema e passa aquele problema, de repente Deus chega com uma solução, com um escape, abre uma porta, uma cura, um milagre, e depois novamente acontece uma outra coisa, e aí Deus vem e intervém. A vida ela é assim, de altos e baixos, mas mesmo nos altos, quanto nos baixos, Deus está no controle de todas as coisas. Que, na verdade, essa frase, irmãos, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle, nós falamos ela constantemente, mas nós falamos quando é para os outros, porque quando passamos por algumas dificuldades, nós, às vezes, esquecemos que Deus está no controle de todas as coisas. Parece, às vezes, que o Deus que nós servimos é um e o Deus que nós pregamos é outro. E uma das coisas importantes da nossa vida, como cristão, eu falo que a vida cristã ela tem alguns desafios, né? Um dos desafios é você aprender a descansar em Deus, outro desafio é você aprender a entregar tudo na mão de Deus e deixar Deus fazer o que Ele quer, outro desafio é você aprender a viver da palavra de Deus e depender da palavra de Deus, mas são desafios que nós precisamos desenvolver na nossa vida cristã. E um dos desafios nós, como cristãos, temos na nossa vida é alinhar o Deus que eu prego com o Deus que eu vivo. Porque a gente vai andando ao longo do tempo e parece que alguns irmãos, o Deus que ele prega é um e o Deus que ele serve parece que é outro. Vou explicar. Às vezes nós vemos alguém falando para uma pessoa, quando está em dificuldade, alguém chega para ela e fala, olha, você tenha calma, Deus está no controle, tenha calma, Deus vai chegar, tenha calma, Deus vai fazer, tenha calma, uma hora Deus vai mudar essa situação. Isso a pessoa pregando. Então, quando ela prega um Deus tremendo, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que faz, um Deus que está no controle de todas as coisas. Mas quando ela está passando dificuldade, parece que o Deus que ela serve é outro. O Deus que ela prega pode todas as coisas, mas quando ela está em dificuldade, parece que, Senhor, onde o Senhor está? Senhor, e a promessa? Senhor, o Senhor se esqueceu, o Senhor não me ama mais, o Senhor, cadê o Senhor? Cadê Deus? Senhor, o Senhor pode. Então, um dos desafios nossos é alinhar o Deus que eu prego com o Deus que eu sirvo, porque a vida ela é de altos e baixos.
mas tanto nos baixos quanto no alto, tanto nos altos quanto nos baixos, Deus está no controle de todas as coisas. E o evangelho, ele não me isenta de passar por algumas situações difíceis. Às vezes a pessoa fala, não, eu vim para a igreja e parece que quando eu me converti, algumas coisas pioraram, algumas coisas... Quando não era crente era mais fácil, as coisas aconteciam mais fácil, mas depois que eu me converti parece que ficou um pouquinho mais difícil. Mas isso é o evangelho. O evangelho, para algumas pessoas, vai tornar um pouquinho mais fácil, porque vai vir libertação, vai vir transformação, mas não isenta de problema. Por outro lado, o evangelho, para alguns, aumenta a dificuldade. Devido ao lugar, devido à tradição da família, devido ao país que ele mora, devido à região, então vai ter algumas perseguição, vai ter algumas contrariedades, mas isso faz parte. Mas em todas essas coisas, Deus está no controle, trabalhando, na verdade, em nossa vida, tirando algumas coisas da nossa vida, acrescentando algo mais em nossa vida, nos preparando para onde Ele quer nos levar, a área que Ele vai querer trabalhar em nossa vida. Então, eu vou passar por algumas coisas, mas é o trabalhar de Deus na minha vida, porque aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou tendo dificuldade, eu estou, na verdade, aprendendo de Deus, porque nessa área é onde Deus vai me usar para cuidar de outras pessoas. E essa mulher, ela teve alguns altos e baixos, e quando parece que agora estava resolvido, o seu filho foi vivificado, estava a vida andando novamente normal, de repente chega Eliseu para ela e diz assim, olha, pega você, pega a sua família, pega o teu marido, pega o teu filho, levanta-te e vai peregrinar. Só que você vai peregrinar aonde você quiser, porque o Senhor chamou fome na terra. Veja como Deus, irmãos, eu quero focar, porque essa palavra que está no meu coração, está na minha mente, como Deus ele tem o controle de todas as coisas. A Bíblia é clara em dizer que Deus chamou a fome na terra. Eu vou aprendendo ao longo do tempo, ao longo da minha vida cristã, que Deus tem o controle de todas as coisas e que Deus está em todas as coisas. Aquilo que você tem certeza que Deus está, Ele está. Aquilo que você acha que Deus está, Ele também está. Aquilo que você acha que Deus não está, Ele também está. E aquilo que você tem certeza que Deus não está, Ele também está. São coisas que nós vamos aprendendo ao longo da vida. Alguém poderia dizer, não, mas fome, essa miséria, Deus está nisso. Deus estava, foi Deus que estava chamando a fome na terra. Mas um detalhe muito importante, irmãos, que antes de Deus chamar a fome na terra, Deus vai levantar o profeta Eliseu para alertar aquela mulher, para falar com aquela mulher, porque Amós, capítulo 3, versículo 7, diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo ao seu servo, vírgula, os profetas. O que Deus vai fazer, ele revela aos seus servos. A palavra diz que Deus tem servo, a palavra diz que Deus tem amigos. Se você é servo de Deus, se você é amigo de Deus, Deus vai falar com você, Deus vai te dar direcionamento, Deus vai te dirigir, Deus vai te alertar, Deus vai revelar aquilo que Ele vai fazer. Salmo 25:14 diz que o segredo do Senhor são para os que o temem. Deus tem segredo, mas Deus revela o segredo para aqueles que temem a Ele. Então, nós vemos aqui dentro desse primeiro versículo que Deus estava no controle daquilo que iria, aparentemente, de ruim acontecer à humanidade, acontecer ao homem. Mas Deus vai levantar o profeta Eliseu para falar com aquela mulher. Então, duas situações que nós vemos aqui nesse versículo. Primeiro, um profeta que recebe a mensagem de Deus para passar ao povo de Deus, e o povo de Deus que recebe a mensagem do profeta. Tem hora que Deus vai te usar como profeta para avisar as outras pessoas. E você, como homem de Deus, e você, como mulher de Deus, você precisa falar aquilo que Deus coloca na sua mente, aquilo que Deus coloca no seu coração para falar. Porque, às vezes, irmãos, pastora Rita, às vezes, a pessoa recebe uma mensagem de Deus e fica brigando com aquela mensagem. Será que é coisa minha? Será que é coisa da minha cabeça? Falo ou não falo? Mas será que é coisa da minha cabeça?
E eu estou aqui nesse dia para te dizer que realmente é coisa da sua cabeça. Por que é coisa da sua cabeça? Porque aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida vai ter que passar pela sua cabeça, porque é a cabeça que comanda o corpo. Agora, imagina os irmãos, se Eliseu ficasse assim, será que é de Deus ou não é? Será que é coisa da minha cabeça ou não é? E não falasse para aquela mulher. Aquela mulher iria sofrer, mas o que aquela mulher fosse sofrer, o que ela fosse passar, cairia sobre Eliseu, que recebeu a mensagem de Deus e não transmitiu. Então, se você não tem muita certeza se é ou não é, se você acha que é coisa da sua cabeça, estou com vontade de falar isso para alguém, estou com vontade de falar isso para aquela pessoa, tive uma sensação, uma percepção de falar isso para alguém, para falar, mandar uma mensagem. Se você não tem muita certeza, mande na incerteza, mas não segure aquilo que você está te incomodando. Olha, irmão, eu estou com uma vontade de falar isso aqui para você, me veio ao coração, me veio à mente, eu não sei se é coisa minha, mas eu preciso falar com você e você ore, mas você se livre dessa culpa, porque você pode livrar alguém de algum problema, de alguma situação. E se você não tem a certeza, vai falando para você ver como as coisas vão acontecendo, você vai ter o retorno e é o que vai te dar certeza. Mas o problema é essa, que nós achamos que as coisas são coisas da nossa cabeça. Joel, capítulo 2, versículo 28, 27, vai dizer: eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O espírito é derramado sobre a carne sou eu, a carne é o Sérgio. Quando Deus vai me usar, eu vou estar consciente. Por isso que tem muita gente que não profetiza, por isso tem muita gente que tem vontade de falar em línguas e não consegue falar em línguas porque ele acha que é coisa da cabeça dele, já se pegou pensando em línguas, já veio línguas da minha mente, já me peguei pensando em línguas, mas eu acho que é coisa da minha cabeça, alguém falou, ficou na minha cabeça, se eu falar eu vou repetir, mas eu não sei se estou certo ou não. É esse o problema. Nós estamos no homem natural, mas também junto com o espiritual. E Deus derrama do seu espírito sobre a nossa vida. Mas quem profetiza sou eu, quem fala em língua sou eu, não é o espírito. Eu recebo a inspiração, mas quem faz sou eu. Então, Eliseu, a Bíblia não fala como, mas ele recebe uma inspiração da parte de Deus. E se ele recebeu uma inspiração da parte de Deus, ele precisa fazer. Deus vai usar ele, Deus vai usar você, Deus quer usar você para profetizar, para declarar a bênção, para livrar alguém de algum problema. Está em tuas mãos. Aquilo que vinha ao teu coração, aquilo que vinha à tua mente, você precisa passar para frente, porque não é coisa tua, é coisa de Deus. Você é de Deus, tem o Espírito de Deus, e Deus quer te usar. Deus quer te usar. Então, cabe àquele que recebe a inspiração de Deus, de uma forma ou de outra, transmitir a quem vem. Como que eu sei que é de Deus ou não? Aquilo que é de Deus não vai sair de você. Aquilo que é de Deus não vai sair do seu pensamento. Você vai dormir, vai acordar pensando naquela pessoa, porque você precisa entregar algo para ela da parte de Deus. E haja visto que se você já passou por isso, até hoje se você não fez, você lembra. Hoje, olha, uma vez tive vontade de falar e não falei para a pessoa, até hoje você não esquece disso aí. Por quê? Porque era coisa que era para você ter feito. E Eliseu, ele recebe essa palavra da parte de Deus e diz, olha, toma uma posição, se levanta, vai, tu e a tua família. Então, nós temos, por um lado, pastor e irmãos, o profeta. Ora, Deus pode me usar como profeta, mas ora, Deus vai usar um profeta para falar comigo. Quando eu sou profeta, eu preciso profetizar. Quando Deus usa o profeta, eu preciso me dar por avisado. Né? O profeta avisa, e quando alguém usa um profeta, eu preciso me dar por avisado se quero ser abençoado por Deus. Nós temos aí um problema, né, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo de muitas profecias e muitas profetadas, né? Muitas coisas. E o povo parece que gosta mais de profecia do que de palavra. E aí tem tido muito problema, mas nós não temos tempo, não vamos entrar nessa questão. Eu fiz até uma live uma vez no Instagram, está lá gravado, profecia versus profetado. Quando que eu sei que uma profecia é de Deus ou não é? Quando que eu sei que a profecia vai se cumprir? Como que eu me comporto quando recebo uma profecia? Porque são coisas que nós precisamos saber. O problema é que, às vezes, a pessoa ela recebe aí uma profecia e não se cumpre, ela deixa de acreditar em profecia. E nós, como servos de Deus,
nós não podemos deixar de acreditar em profecia. A profecia não é prioridade na nossa vida. Prioridade é a palavra de Deus, mas a profecia faz parte de Deus para a nossa vida. Eu não posso desprezar a profecia, porque a prosperidade de Deus, ela vem através da profecia ou da palavra profética. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20, acredito eu, vai dizer assim: crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crê no seu profeta e prosperarei. Então, a prosperidade de Deus, ela vem pela palavra profética, pela profecia. O problema é que eu recebo uma profecia e, às vezes, quero ajudar. Eu recebo uma profecia, quero viver por ela. O segredo da profecia, que é de Deus, se cumprir na minha vida, é eu viver uma vida normal com Deus. Mas eu não devo receber uma profecia e não acreditar nela e jogar fora. Não, guarde ela no seu coração. Se é de Deus, ao seu tempo, ela vai se cumprir. Se é de Deus, ao seu tempo, Deus vai fazer ela se tornar realidade na sua vida. Mas viva a sua vida normal com Deus. Receber uma profecia, se dê por avisado. Porque a profecia, a palavra profética, a profecia, o apóstolo Pedro diz que quando acontece uma profecia, é Deus revelando a sua natureza, o que Deus vai fazer, o que Deus tem preparado. Então, aquela mulher, ela recebe a palavra profética, ela recebe a profecia e ela vai se dar por avisado. Porque se ela não se desse por avisado, ela teria problema. Ela teria problema. Mas a palavra é: levanta-te, levanta-te, vai tu e a tua família e peregrina aonde você quiser. Levanta-te e vai. Levanta-te e vai. Ou seja, tome uma posição diante da palavra que você recebeu. Eu não posso ouvir uma palavra, eu não posso meditar na palavra, eu não posso deixar que Deus fale comigo e continuar do mesmo jeito que eu estava antes. Deus não fala para que eu fique como eu estava. Deus não fala para que eu continue sendo o que eu era. Deus fala comigo para mudança. Deus fala comigo para tomar atitude. Deus fala comigo para tomar ação. Deus fala comigo para eu ser diferente. E Deus fala com aquela mulher e diz: levanta, toma uma posição, vai tu, a tua casa, a tua família, toma uma posição diante daquilo que eu tenho falado contigo. Se você ouviu algo da parte de Deus que mexeu com você, tome uma posição, se disponha, põe em prática a palavra de Deus, porque muita gente, pastor e irmãos, muita gente fala: estou esperando Deus fazer uma obra na minha vida, estou esperando Deus me transformar, estou esperando Deus me mudar, estou esperando Deus tirar isso da minha vida. Deus não vai fazer isso, Deus vai falar, Deus vai orientar, mas sou eu que ouço a palavra e me moldo a ela. Por isso o salmista, no Salmo 119, ele vai dizer: como purificará o mancebo o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra. Ele se observa, ele se molda. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus vai falando, eu vou entendendo, eu vou estudando e vou me transformando, me moldando para aquilo que Deus tem preparado para a minha vida aconteça na minha vida. Aconteça na minha vida. E ela recebeu a palavra. A palavra era: toma tu e a tua família. Não é só você. Não é. A palavra de Deus era assim: não, olha, pega e sai correndo aí, depois você volta com a sua família. Não. Se você é casado, se você é casada, aquilo que você vai fazer, não tem como você desvencilhar da sua família. Uma coisa que é bom para você, só será bom realmente para você se for bom para você, para o seu marido, para o seu filho. É impossível, pastor, é impossível, irmãos, uma coisa ser boa para mim não ser boa para minha esposa. Eu fiz uma coisa tão boa para mim, mas destruí a minha esposa. Essa coisa não é boa. Não é boa, eu não posso. Se eu sou casado, se eu tenho uma família, minha família tem que estar incluída nos meus planos. Aquilo que eu vou fazer tem que haver acordo, senão vai dar problema diante de Deus. Vai dar problema na minha casa. É impossível ser bom para Deus, não ser bom para mim. É impossível ser bom para mim, não ser bom para Deus. Por isso que Deus diz: pega tu e a tua família e vai peregrinar. Agora, é uma coisa interessante aqui, pastora e irmãos, que a palavra de Deus que veio através de Eliseu diz: olha, vai peregrinar aonde você quiser. Porque tem hora, irmãos, que Deus dá o local, a data,
o horário, mas tem hora que, como nesse texto, que Deus não deu um local. Se Deus dá o local, nós temos que observar o local. Se Deus falou, é ali, aí você não tem escolha. Deus já está te dando o local. Mas esse texto diz que peregrina onde puderes peregrinar. Onde puderes peregrinar. E aquela mulher estava à escolha dela ir para onde ela quisesse, onde você puder peregrinar. E aquela mulher ela vai escolher ir para um lugar, a terra dos filisteus, a terra dos filisteus. E filisteus não tinha coisa boa para oferecer a Israel ou a israelita. Haja visto que nós vamos ver guerra dos filisteus contra Israel. Mas aquela mulher, ela teve uma ordem da palavra, da parte de Deus. Vai peregrinar aonde você puder. Deus estava dizendo, aonde você escolher, eu vou ser contigo. Aonde você for, eu vou ser contigo. Você pode ir à vontade. Você pode ir à vontade, porque aonde você for, eu estarei contigo. Pode ser que ninguém crê em Deus, mas se você estiver ali, eu estarei com você para te ajudar, para te sustentar, para te fortalecer. Talvez você esteja peregrinando, esteja se sentindo sozinho, esteja se sentindo sozinha, preocupado com algumas coisas, mas a palavra vem a nós nesse dia falando, não, mesmo nessa terra onde não tem cristão, onde está difícil, onde o povo diz que não acredita, se Deus te colocou aí, se você está aí porque Deus te colocou aí, descansa em Deus, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Pode ser que ninguém te ajude, mas a ajuda de Deus virá sobre a tua vida. Às vezes, nós nos sentimos sozinhos, mas a presença de Deus, ela nos sustenta. A presença de Deus, ela supre. A presença de Deus, ela nos fortalece. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus está com você. Deus disse a ela, olha, vai peregrinar aonde você puder. Aonde você puder. Quando Deus dá o local é aquele. Mas quando Deus não dá o local e diz vai, você vai andando, como desde Abraão. O início da fé, o início do povo de Deus era esse. Chamou Deus a Abraão e disse, sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos teus, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Vai andando, vai andando. Se você precisa ir andando, porque tem coisas que Deus vai revelar no meio do caminho. Tem coisas que Deus vai fazer acontecer no meio do caminho, mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle dessa situação, e Deus há de confirmar os teus passos. E a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que aquela mulher sai, porque o Senhor chamou fome àquela terra. Tem situação que nós não vamos entender. E Deus também, irmãos, não vai explicar. Deus também não vai explicar, porque Deus não explica tudo. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, e as coisas reveladas são para nós e nossos filhos a cumprir. Ou seja, Deus tem coisa encoberta e Deus tem coisa revelada. Deus tem coisa revelada, mas Deus tem coisa encoberta. Aquilo que é encoberto, Deus não vai revelar porque está encoberto. E aquilo que Deus há de revelar, Deus também não revela tudo de uma vez. Deus vai revelando aos poucos. Está em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Conforme a medida da vossa fé, cada um vai sabendo das coisas. Então, vai aumentando a sua fé, Deus vai dando mais entendimento, Deus vai revelando mais coisa, e as coisas de Deus vão sendo reveladas aos poucos. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Aquilo que Deus precisa te revelar, Ele vai te revelar. O que Deus não te revelou até agora, porque você não precisa ou não está na hora de você saber ainda. Mas aquilo que Deus vai trazer, Ele vai trazer no tempo certo, não vai ficar encoberto. Então, a Bíblia diz que essa mulher ela sai e vai ficar agora por algum tempo. Mas a palavra é certa, que diz assim, o qual também virá à terra por 7 anos. 7 anos, na Bíblia, irmãos, número 7, fala de totalidade, fala de algo completo. Nem sempre a numeração que você lê na Bíblia é literal. Às vezes é o que nós chamamos de hebraísmo. O que é hebraísmo? Hebraísmo é a linguagem do povo hebreu. Às vezes nós lemos alguma coisa na Bíblia e nós não entendemos, porque não faz sentido para nós. É como algum adágio, alguns ditados, alguma forma
de falar. Então, tem hebraísmo na Bíblia e pode ser que não seja aqui 7 anos literal, mas seja algo completo. E é isso que eu quero também deixar claro aqui nessa breve palavra. Ciclo. A palavra que me vem à mente é a palavra ciclo. Deus tinha um ciclo a realizar ali em Israel. O profeta vai dizer, olha, Deus chamou a fome por 7 anos. É um ciclo. Acabando esses 7 anos, acabando esse ciclo, você vai voltar. Acabando esse ciclo, as coisas vão voltar ao normal. Acabando esse ciclo, vai acabar essa fome. Acabando esse ciclo, vai acabar essa tempestade. Acabando esse ciclo, vai sair desse deserto. Acabando esse ciclo, vai acabar esse inverno, vai vir o verão, vai chegar o tempo de cantar. Mas Deus trabalha por ciclos. Talvez você está passando uma situação que não esteja entendendo. Não esteja entendendo. Mas é um ciclo. Esse ciclo vai acabar. Essa prova vai acabar. Essa luta vai acabar. E vai vir tempo de bonança. Vai vir tempo de refrigério. Mas existem situações que nós precisamos passar. Talvez nós não vamos entender. E nem Deus vai explicar. Né? João capítulo 13, versículo 7, fala um versículo muito interessante. Que eu faço agora, tu não sabes, mas tu saberás, entenderás só lá na frente. Tem muita coisa que nós não sabemos, né, irmãos? Mas o tempo há de nos revelar, o tempo há de nos mostrar alguma coisa. Lá agora, entendi. Sabe por quê, irmãos? Porque tem hora que Deus ele fecha as portas e nós ficamos bravos. Porque nós não sabemos, nós achamos que aquilo ali que eu queria, aquilo ali eu precisava, aquilo ali era urgente, tinha que ser aquilo, e nós não vemos uma outra opção, e Deus realmente fecha a porta, porque Deus não vê como vê o homem, Deus vê lá na frente. Deus tem plano, Deus tem projeto, Deus tem vontade, Deus tem algo preparado para nós. E isso aqui que às vezes eu quero agora, está fora do plano, pode atrapalhar o que Deus tem preparado para a minha vida, e Deus vai fechar a porta. Porque Deus precisa trabalhar na minha vida, me preparar para aquilo que Ele tem preparado para mim. O reino de Deus é um reino de preparação. Precisamos pensar nas preparações, porque Deus é um Deus de preparação. O Cordeiro estava preparado desde a fundação do mundo. E antes dele vir, Deus mandou João Batista para preparar o povo para a vinda do Senhor. Então, você vai ver muitas vezes a palavra preparação. Preparai-vos, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Não existe essa preparação da nossa parte, que às vezes nós não estamos entendendo, mas estamos sendo preparados para o Senhor. Você só está onde você está porque você foi preparado para isso. E se você foi colocado aí, você está preparado, está preparada para ser usado, para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Não tenha medo, não tenha dúvida, faça aquilo que vai vir para você fazer, faça aquilo que Deus vai colocar à sua frente, pessoas vão te procurar, pessoas vão te chamar para orar, pessoas vão te chamar para ouvir uma palavra, você está preparado, abre a tua boca, tenha coragem, tenha ousadia, porque Deus é Deus na sua vida. Deus não vai permitir algo que você não esteja preparado. Não olhe para você, não olhe para as suas condições, não olhe para o seu estudo, não olhe para o teu tempo de crente. Mas eu não tenho tanto tempo assim, pastor. Não é o tempo que determina, quem determina as coisas é Deus. É Deus que fala, é Deus que revela, é Deus que mostra. A nossa parte é falar, a nossa parte é profetizar, a nossa parte é orar, mas quem faz é o Senhor, nós não fazemos nada, quem faz é Deus. Mas é necessário que eu fale, é necessário que eu faça menção, é necessário que eu ore, para que aquele que está me ouvindo, eu fiz menção, ele ouviu falar de Deus, e agora Deus vai fazer, e a glória vai ser para Deus. Vai ser para Deus, e Deus fará. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher, versículo 2, se levantou e fez conforme a palavra do homem de Deus. E foi ela com a sua família para a terra dos filisteus. Você quer ser bem-sucedido? Você quer ser bem-sucedida? Faça exatamente como Deus falou. Então, para eu fazer como Deus falou, irmãos, eu preciso ouvir o que Deus fala. Eu preciso entender o que Deus fala. E eu preciso praticar. Jesus disse, aqueles que ouvem a minha palavra e pratica
será como semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa casa não vai cair. Há um versículo, irmãos, que eu tenho falado com os irmãos muito, Hebreus, capítulo 4, versículo 2, porque se você vai estudar o poder da palavra de Deus, você percebe que a palavra de Deus ela é poderosa. A palavra de Deus é poderosa em qualquer situação, mas ela não tem o efeito na vida de todos. A palavra de Deus só tem efeito na vida daquele que ouve, entende e mistura a fé naquela palavra pregada. Hebreus 4:2 diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Você quer que a palavra de Deus se cumpra na sua vida? Misture fé quando alguém falar. Falou uma palavra profética, lançou a palavra, misture fé. Senhor, eu creio nessa palavra. Que ela se torne... Não é entender como que isso vai acontecer. Não é isso. É misturar fé. Fé é exatamente isso. Você não entender, mas você acreditar. Você saber que pode acontecer na sua vida. Lançar uma palavra, Senhor, eu creio nessa palavra. Faz ela acontecer na minha vida. Realiza ela, Senhor. Toma posse dessa palavra. Eu creio, Senhor. Eu creio que essa palavra se torne... Você vai falando, você vai declarando, vai misturando fé, e essa palavra ela vai se tornar realidade na sua vida. Porque se você não misturar fé, em vão essa palavra pode ser uma palavra poderosíssima. Tem muita gente que, quando você ministra, que ouve a palavra, nossa, que palavra gostosa, nossa, que palavra bonita, nossa, que palavra poderosa. Mas você creu, você misturou fé, você praticou ela, senão vai ser só mais uma palavra. E aquela mulher, irmãos, ela fez exatamente como o profeta falou. Exatamente. E por ela fazer como o profeta falou, ela vai para a terra dos filisteus e fica 7 anos. Acabou os 7 anos, acabou o ciclo, ela volta para a sua terra, e ela vai requerer as suas terras. Quando ela chega nas suas terras, as terras tinham sido tomadas, as terras tinham sido invadidas. E agora, o que ela faz? Ela vai procurar o rei para requerer. Falou, eu preciso das minhas terras, eu quero a restituição das minhas terras, porque invadiram. Ela vai procurar o rei. E quando ela vai... Tem coisa que é muito engraçada na Bíblia, né? E esse texto eu acho ele muito interessante. Por quê? Porque quando ela vai procurar o rei, está lá o rei com o servo de Geazi conversando. Olha a conversa deles. A conversa deles era assim, olha, o rei estava falando com Geazi. O Geazi, falando, olha, eu fiquei sabendo de uma história aí. Olha, se essa mulher saiu, voltou depois de 7 anos, e o filho dela já tinha sido lá para trás, então já fazia anos que essa história tinha acontecido, e o rei, naquele dia, resolveu perguntar para o moço, falou, escuta, fiquei sabendo de uma história de uma mulher que teve um filho, que Eliseu profetizou e nasceu esse filho, mas o filho morreu, mas depois ressuscitou. Como é que foi essa história, Jesus? Me conta essa história. E está lá o rei conversando com o moço, batendo aquele papo, o rei perguntando, eu quero saber, me conta como Eliseu fez, me conta como Eliseu ressuscitou. É verdade isso? E aquele rapaz contando a história. Eu, não, olha, aconteceu assim e tal, nós fomos lá, eu estava junto, eu sei porque eu estava junto e tal, aquela conversa daqueles dois. E naquele momento daquela conversa, aquela mulher com o menino chega, exatamente o que eles estavam falando. Tem coisa na vida que vai parecer coincidência, mas para Deus não tem coincidência, irmão. Deus trabalha em favor do seu povo. Tem coisa que vai parecer coincidência, mas não é coincidência. Nós servimos um Deus que sabe e pode fazer todas as coisas. Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade não se viu com os olhos, nem se percebeu, nem se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. A certeza que nós temos é essa. Se você está esperando em Deus, Deus está trabalhando por você, Deus está trabalhando ao seu favor, e algumas coisas vão parecer coincidência, mas não é coincidência, não. É Deus trabalhando. Hebreus capítulo 10, versículo 35, vai dizer, não rejeite, pois, a vossa confiança,
que ela tenha um grande e avultado galardão. 36, porque necessitais de paciência, para depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. 37, mais um poucochinho de tempo que há de vir virá, e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daquele que recuam, já no 39, nós, porém, não somos daquele que recuam, mas que permanece firme para a conservação da alma. Deus está trabalhando ao teu respeito. Deus está trabalhando ao teu respeito. E aquilo que você possa ter dado como perdido, Deus é poderoso para restituir, para restaurar, para trazer à existência algo que alguém disse, olha, não tem mais jeito. Para Deus tem jeito. Não há coisa impossível para Deus, não existe coisa difícil para Deus. Nós servimos um Deus que abençoa, que abre porta, que permite alguma situação, mas ele restaura, ele restitui, ele traz a existência, ele faz aparecer, ele é Deus. E naquele momento, aquela mulher ela chega, e quando ela chega para pedir os seus bens ao rei, naquele momento que ela chega, ela fala, ó rei, eu preciso da minha casa, eu estava viajando, saí, voltei, a casa está tomada lá. E o Geazi, quando eu falei, é ela, rei, é ela aí, ó, é essa mulher que eu estou falando, é essa mulher, esse aí é o menino que ressuscitou, esse é o menino que Eliseu ressuscitou. Fique tranquilo, fique tranquila, você não precisa se justificar, não precisa se justificar. Se alguém está te perseguindo, se alguém está falando de você, Deus é justiça na vida de alguém nesse dia. Deus vai te justificar. Fique tranquilo, não procure a justiça dos homens, não faça a sua própria justiça, porque aquele que se justifica está abrindo mão da justiça que vem da parte de Deus. Fique tranquilo, deixe falar, deixe te apontar, deixe lhe acusar, mas Deus irá lhe justificar no dia, no momento, na hora certa, para a pessoa certa. Chegou a hora da justiça de Deus na vida daquela mulher. Ela chega no dia certo, na hora certa, no momento certo, para receber a restituição daquilo que aparentemente havia perdido. É perdido para o homem, mas para Deus não tem nada perdido. Talvez você olhe a situação e dê para o perdido, o médico dê para o perdido, o advogado dê para o perdido, mas nós servimos um Deus que está acima da medicina, acima de todas as coisas. Não tem nada perdido para Deus. Nada perdido para o nosso Deus. Descanse em Deus. Descanse em Deus. Chegou a hora e o Geazi disse assim, é ela que eu estou falando, é ela que eu estou falando. Né? Uma coisa interessante para nós já finalizarmos, né? Que o rei, tanto o rei quanto o Geazi, eles falavam de Eliseu, das coisas que Eliseu fazia, dos milagres que Eliseu fazia. Geazi, pior ainda, que andou tanto com Eliseu e nunca foi como Eliseu. Porque tem pessoas que andam com o homem de Deus, estão do lado do homem de Deus, você tira a foto, está sempre junto com o homem de Deus, mas não é homem de Deus. Né? Homem de Deus é homem de Deus e quem anda junto é quem anda junto. Então não se iluda com a aparência. Mas estava com fulano de tal, estava com o pastor fulano de tal, estava com o pregador fulano de tal. Pregador fulano de tal, pastor fulano de tal é fulano de tal. Mas quem anda junto, irmãos, nós não conhecemos por aparência. Nós só conhecemos uma pessoa se nós andarmos com ela. Se nós andarmos com ela. Então, na igreja, numa live, você não conhece a pessoa, você só vai conhecer a pessoa se você andar com ela. Se você andar com ela. Você quer me conhecer? Você tem que andar comigo. No mínimo do mínimo, você quer saber quem eu sou? Você tem que perguntar para minha esposa. E não é nem para mim. Quem é você? Me fala quem é você. Eu posso falar um monte de coisa. Você quer saber quem eu sou? Pergunte para minha esposa. Então, não se iluda. Não se iluda com aparência. Não se iluda com profecia. Não se iluda com barulho. Não se iluda. Cuidado, nós temos aí vivido pessoas aí. Nós estamos num tempo em que as pessoas vivem pedindo dinheiro à torta e à direita. Tome cuidado com isso. Né? Faça as coisas na direção de Deus. Até para ajudarmos as pessoas, irmãos. Temos que ter a direção de Deus. Né? Porque às vezes Deus resolve provar alguém e você aí, sem ter a direção de Deus, vai querer ajudar. Deus tira e você quer dar. Deus tira e quer... Você vai entrar no meio de uma confusão grande com Deus, porque Deus está querendo fazer e você está atrapalhando sem saber, na sua emoção, na sua visão humana. Até para ajudar, precisamos ter a direção de Deus. Mas, enfim, olhando para o texto e encerrando o texto,
Aí o rei olha para aquela mulher, chama um eunuco e diz a ela: vai lá e faz-lhe, diga que o rei está mandando. O rei está mandando restituir todos os seus bens e todas as rendas da terra desde o dia que ela deixou. Não era só devolver as terras, não era só devolver as terras, não era. Era devolver as terras e tudo aquilo que as pessoas pegaram e arrendaram e tiveram de lucro deveria ser devolvido àquela mulher. Não tem nada perdido para Deus. Não tem nada perdido para Deus. Alguém pode dar a causa por perdida, mas para Deus não existe causa perdida. Deus restitui, Deus restaura, Deus traz de volta e Deus é poderoso. A palavra de Deus, eu concluo dizendo que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que em nós opera, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Obrigado, pastora Rita. Deus abençoe os irmãos por ter nos ouvido nesse dia, em nome de Jesus.